sinalizar para a gente. Pronto. Com o anúncio que estamos oficialmente sendo gravados, eu declaro essa aula aberta. Bom dia a todos os que estão aqui presentes comigo. Bom dia para aqueles que vão nos acompanhar de maneira assíncrona. E hoje nós vamos dar continuidade àquele bate-papo que ficou pendente da aula passada sobre Sócrates. E vamos emendar com os nossos dois próximos teóricos, Platão e Aristóteles, os quais eu chamo carinhosamente de Plá-Plá e Totó. Turma, para a gente entender Sócrates, e aí eu não sei se vocês já viram lá com o Gustavão em Ciência Política, a parte da política grega, mas é importante que vocês entendam qual era a dinâmica dentro da polis nesse momento. O que é essa polis que eu estou mencionando? É a cidade-estado grega. Nesse período, há uma relação de interdependência entre o cidadão e a cidade-estado. O homem só existe dentro da polis e, de outro lado, a polis só existe por causa dos homens. Então, existe essa relação de interdependência e, muitas vezes, o público aqui se sobrepõe ao privado. Não obstante, eu acho que eu já mencionei isso antes, mas se não, eu vou mencionar agora. O homem grego, ele só encontrava a liberdade na vida pública. Ele alcançava a liberdade quando ele se tornava apto a participar dos debates públicos dentro da democracia ateniense, cujo âmbito era extremamente restrito. Homens nascidos de pai e mãe gregos, maiores de 21 anos, detentores de escravos, para poder se submeter a esse processo de debate público, outrora característico do modelo ateniense. Não à toa, gente, esse fator do participar da democracia está vinculado ao ócio produtivo, que é o que sustenta esse modelo grego e é, ao mesmo tempo, também o que justifica uma economia escravocrata. Como assim, André? Vamos traduzir. A economia grega era baseada no trabalho de escravos. E, ao trabalhar, esses escravos deixavam seu senhor, o homem grego, livre para se dedicar ao pensar político. Tranquilo esse pequeno contexto histórico? Se tiverem curiosidade depois, eu não sei se eu já coloquei o link aqui, tem um documentário muito bacana, que é a história da democracia, que conta como funcionava a democracia ateniense. Muito, muito interessante. Se eu não tiver colocado o link aqui antes, eu vou pegar agora e coloco para vocês. Até vai ajudar lá em ciência política também. E, galera, a grande sacada dos filósofos gregos é trazer para a gente uma aproximação entre o próprio pensamento filosófico e o pensamento do direito. Nós vamos ver ao longo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que a ideia de uma justiça ela está muito mais ligada à questão das virtudes do cidadão do que necessariamente a uma ideia de direito positivo, como a gente tem hoje. O direito positivo ele vai tender muito mais a um fruto da ação humana, um requisito do homem para controlar o seu meio, do que necessário efetivamente de um elemento que vem da natureza. Bom, podemos entrar em Sócrates, feito esse pequeno relato introdutório. Galerinha, Sócrates vai romper com os sofistas.
Para os sofistas, como nós conversamos antes, a ideia era que as leis separavam o homem da barbárie. Os sofistas, eles buscavam a Diké com um nítido afastamento dos deuses. A gente tem aqui Diké, que é a justiça humana, e Temis, que é a justiça divina. Então, eles davam essa importância à lei. Sócrates vai trabalhar a partir desse ponto. Só que o trabalho de Sócrates é muito, muito mais amplo. Quando a gente pensa o papel dos sofistas frente ao papel de Sócrates. Por estar imerso nesse momento de ebulição da democracia ateniense, Sócrates vai ter uma ênfase muito forte nessa ideia do coletivo se sobrepondo ao individual. Tranquilo até aqui? Dúvidas até esse momento de boa? Tranquilo, professor. Esse papel da legislação que a gente via nos sofistas vai continuar, em certa medida, aqui em Sócrates. Por quê? Porque Sócrates vai também trazer essa ideia da relação, a dicotomia civilização-barbárie. Os bárbaros são aqueles que vivem sem lei, sem uma ordem estabelecida. Já os gregos, eles estariam sobre essa perspectiva, sobre o jugo, sobre a égide, sendo controlados pela legislação, e é essa legislação, esse controle, essa conduta das relações humanas, que vai permitir a Atenas florescer enquanto democracia. Como é que vai funcionar essa abordagem aqui em Sócrates? Sócrates tem um método de desenvolvimento de conhecimento que essas ideias são geradas, o parto dessas ideias, e o elemento parto é bem importante para ele, porque a mãe dele era parteira. A gestação e concretização dessas ideias se dava em público. Então havia aí um elemento do discurso, do debate público muito forte, o que se vincula ao próprio contexto histórico. Na democracia ateniense, os homens gregos se juntavam no Finix, que era uma montanha, cabia mais ou menos algo na casa aí de 6.000 pessoas, e lá eles assistiam debates sobre oradores, debates feitos por oradores, que a partir daí eles tomavam a decisão se determinada lei, se determinado trecho da Constituição era aceito ou não. Além desse caráter do método, vir de uma deliberação, de um discurso, de um debate público, Sócrates tem uma abordagem ética. Ele vai trabalhar muito forte a ética, essa é uma ética, como eu falei, ela está centrada muito mais no coletivo, no todo, do que do indivíduo. Nesse momento, nós temos aqui, historicamente, algo que se chama de sociedade orgânica. É como se cada homem grego, cada escravo, tivesse um papel dentro da polis, como se ele fosse um organismo. Nós, para sobreviver, nós não precisamos de pulmão, coração, fígado. Apesar da gente maltratar muito o fígado com cachaça. Nós precisamos dos rins, nós precisamos do intestino. E cada um desses órgãos não desempenha um papel no corpo humano? Concorda? Stefano, você consegue viver sem estômago? Heriberto, dá para viver sem os 2 rins? Dá não. Da mesma maneira que você não consegue viver sem alguns órgãos,
A polis não pode existir, Atenas não existiria, se cada um dos homens gregos não cumprisse o seu papel dentro do todo. Então, por isso esse elemento do coletivo. Eu vou dar aqui uma pausa para a nossa primeira anotação, tá? Vou ficar mudo, que é para não incomodar vocês com o barulho do meu tecladinho. Nicolas, eu deixo mudo, Rosemary, porque o barulho do teclado incomoda. Eu teclo com muita força. Então, quando eu vou fazer essas pequenas anotações, que seriam as anotações que eu faria no quadro, se a gente tivesse em sala, e para aqueles que estão chegando hoje, eu tento, mediante essas anotações, destrinchar o conteúdo para vocês e, ao mesmo tempo, tentar aproximar do que seria uma aula presencial. Porque, geralmente, eu pego esses tópicos do slide, no quadro, puxo setinha e vou escrevendo enquanto explico. Ok? Galera, esse primeiro ponto, tá tranquilo? Galera, para vocês, esqueceremos aqui vamos esquecer nosso amigo Sócrates. Para vocês, o que é algo justo? Para vocês, o que é bem? Para vocês, o que é felicidade? Aproveitando aí, Rosemary, para você, o que é felicidade? O que é que te faz feliz? Bom dia. Para mim, né, meu ponto de vista, estar feliz é saber que está todo mundo bem. Isso me traz felicidade. A ideia de um bem comum, então? Também.
Tem mais, vamos pensar aí. Nicolas, o que é felicidade para você? Professor, é subjetivo, né? Assim, essa pergunta é um pouco difícil de responder, mas imagino que seja encontrar um sentido na vida, apesar de que o bem comum ele seja uma utopia, eu imagino que a felicidade não deve ser encontrada só no bem comum, ela deve ser a felicidade a gente deve tentar encontrar nas mínimas coisas que a gente passa no dia a dia, nos mínimos detalhes. Concordo, Nicolas, concordo. Felicidade está no caminho, não na linha de chegada. É curtir esses pequenos momentos bons que estão no dia. Dar um exemplo para vocês. Para mim, uma coisa que me faz muito feliz é quando eu estou dirigindo e toco uma música que eu gosto no som do carro. Tem aquelas músicas que a gente gosta muito, fica torcendo que saiam na nossa playlist. Isso bota um sorriso no meu rosto. Ou quando eu tenho um momento divertido com Samantha, quando ela não está destruindo nada aqui no quarto. Entre outros. Felicidade é algo bastante subjetivo. Bom, Sócrates, ele vai trabalhar com o conceito de felicidade, que vai ser um pouquinho diferente do que nós vamos pensar. E aqui, quando nós trabalharmos essa ideia de felicidade, nós vamos ver que existe uma associação da própria felicidade com a realização do todo. Essa realização do todo, onde está novamente na polis, está novamente nesse coletivo. Galera, há uma relação aqui em Sócrates entre felicidade, entre ética, entre conhecimento, entre o bem. Como é que, para a gente ir começando, qual vai ser esse papel da ética? Como é que essa ética vai funcionar? Sócrates trabalha com o que nós chamamos de uma ética teleológica. Essa ética é orientada a uma finalidade. E qual é a finalidade dessa ética? A felicidade. Essa felicidade e a ética vão depender de um elemento, que é o conhecimento. O homem tem de conhecer a si mesmo para poder conhecer o mundo, e a partir desse autoconhecimento, ele adquire a capacidade de discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. E a ética, ela vai buscar essa felicidade que vai ser concretizada no quê? Em você alcançar o bem comum e aquilo que é valorizado pelos deuses. É você controlar suas paixões. Desse autoconhecimento é equilibrar o homem, permiti-lo ter discernimento e fazer aquilo que agrada aos deuses. Até porque essa ética socrática, além desse elemento teleológico, ela tem um elemento que a gente chama de porvir. Então essa ética tem um efeito pós-morte. A sua felicidade também no outro plano dependerá desse agir ético que aqui você praticar. Nesse primeiro ponto, a vinculação entre ética, conhecimento e felicidade, tá claro para vocês? Professor, Oi. o senhor se incomoda só de explicar de novo o conceito de felicidade em Sócrates, que ele entendia como tendo uma ética, o conhecimento, enfim. Vamos lá. A ética é um caminho de conhecimento, de autoconhecimento. Porque, através dessa ética, você vai alcançar o conhecimento que lhe permitirá identificar o que é bom, o que é ruim.
E a partir desse desenvolvimento do sujeito, desse autoconhecimento, ele vai poder conhecer o mundo e a partir daí ele vai alcançar a felicidade. A ética e o conhecimento são caminhos para que você alcance a felicidade. É um caminho para que você desenvolva sua virtude. Você vai buscar aquele tipo de agir, o agir ético, nós vamos falar aqui, está vinculado àquilo que os deuses desejam. Por isso que a gente tem, novamente, a prioridade de uma ética coletiva sobre a ética individual. Porque ao pensar naquilo que agrada aos deuses, nós vamos pensar no bem comum, nós vamos pensar no respeito à lei, que a gente já vai falar sobre qual o papel dela. Tranquilo até aqui? Esclareci, Nicolas? Vou mutar para escrever. Aguarde. Bom dia, Jordano. Não é estranho porque está mutado, tá? Porque eu estou escrevendo aqui um fragmentozinho.
Putz, eu tava fazendo toda uma explicação, eu esqueci de tirar o mudo. Ah, meu Deus, vamos de novo. Ai, desculpa, galera. Gente, Sócrates, nisso de equilibrar as virtudes, nisso de ter a ética como caminho para o autoconhecimento, ele vai pregar também o cumprimento irrestrito à lei. Esse cumprimento irrestrito à lei é manifestado como? Seja essa lei justa, seja essa lei injusta, ela deve ser cumprida. A princípio, a lei faria a correção dos atos injustos. Mas vamos lembrar que essa lei é construída, é elaborada pelo homem. Então ela pode ter desvios. Sócrates levou esse cumprimento da lei às últimas consequências. Por quê? Ele foi condenado à morte por corromper a juventude ateniense e estimular o culto a outros deuses. Afinal, ele trabalhava suas ideias em público, como eu falei lá no início. Sócrates teve a oportunidade de fugir, mas se resignou e cumpriu com a sentença. Por quê? Se ele descumprisse aquela sentença, ele estaria negando tudo que defendeu ao longo da sua vida. Qual vai ser esse papel do direito? Qual é o papel da lei em Sócrates? A lei, ela serve para ordenar a vida humana, a vida na polis, assim como a religião. Ela vai permitir que a gente anule esses atos injustos e os substitua por atos justos, mas essa lei deverá ser cumprida, independente dela ser justa ou injusta. Por quê? Porque esse cumprimento da lei vai ser levado em conta quando você for julgado pelos deuses. Tranquilo, turma? Vocês não entenderam Sócrates? Essa lei, ela sempre vai ser produzida de acordo com a Politeia, que seria uma espécie de constituição grega. E é a partir dessa Politeia que a gente concretiza a justiça política. Justiça política que orienta a ação do cidadão e, novamente, esse cumprimento da lei, que além de servir de estímulo para um bom julgamento lá no outro plano, é o que vai separar o homem do bárbaro. Vamos anotar. Dessa vez eu vou deixar o teclado ligar, o microfone ligado, para vocês ouvirem o teclado. Se vocês me disserem que aguentam, a gente continua. É porque demora até para sair, porque eu escrevo, reescrevo, eu fico pensando de uma maneira que fique mais acessível a linguagem, porque às vezes a gente faz de um jeito, eu fico, não, isso aqui não tá tão simples de entender. Incomoda muito o barulho?
Então, gente, é isso que nós temos para saber sobre Sócrates. Podemos entrar em Platão. Dúvidas, galera? Posso seguir? Bom, então, aqui Sócrates, nós vamos para Plaplá e Totó. Vamos iniciar oficialmente nossa aula 3. Eu acredito que dá para matar os dois em uma tacada só. Turma, vamos seguir aqui com Platão. Quem era Platão? Em que momento Platão viveu? Platão era discípulo de Sócrates. E ele ficou muito revoltado. Platão ficou puto. Mataram o grande mestre dele. E a partir daí ele passa a ter uma visão avessa à polis. E o primeiro ponto que ele vai sinalizar para a gente é que a filosofia não pode ser praticada na polis. Qual foi o erro de Sócrates? Praticar a filosofia em via pública. Para Platão, a filosofia deveria ser praticada afastada da cidade, em um lugar chamado de academia. Lugar esse, por exemplo, que é onde nós hoje desenvolvemos nosso conhecimento. A ideia do ensino superior como ensino acadêmico vem aí de Platão. Nós vamos ver que Platão, por esse ranço que ele criou da polis, ele vai defender que o governo da cidade vai caber exclusivamente aos filósofos. A gente vai ter um rei filósofo, junto a ele nós vamos ter um poder legislativo que vão se equilibrando. Ele coloca os filósofos como figuras que são as principais dentro da polis. Nós veremos que ele separa os homens gregos a partir das suas virtudes, e essas virtudes vão orientar qual papel que eles irão desempenhar. Inclusive, Platão seria um ótimo cara para a gente discutir reforma previdenciária. Sabe por quê, galera? No momento que o homem se tornar incapaz de trabalhar, ele deve ser morto, porque ele perderá sua função dentro da polis. Imaginem Platão chegando aqui e descobrindo que existe previdência. Depois de um certo período de tempo, a gente para de trabalhar. Aí é que ele ia ficar puto de vez. Gente, em termos da filosofia geral, e aqui a gente tem também a parte de filosofia geral, a gente tenta pegar um pouco de cada lado. Platão trabalha com o conceito de eidos. O que seria esse eidos? É uma espécie de ideia. São as ideias que estão além da capacidade de compreensão do homem. Não, morto no sentido figurado. Ele não pregava assim, a matança direta. Ele disse, no momento que o homem não for mais capaz
de servir a polis, a sua existência perde o sentido. Novamente, gente, pensem nesse período que o coletivo se sobreporá ao individual. Então, o coletivo ele sempre está acima do individual. Por conta disso, é que nós vamos pensar essa questão em Platão. O sujeito, ele viver a vida não para si, mas sim para a polis. Eu, particularmente, sou muito fã de antiguidade clássica, mas eu não gostaria de viver nesse período muito não, viu? Turma, mais alguma dúvida, algum questionamento? Bom, então vamos lá. Galera, esse eidos que Platão vai trabalhar é uma espécie de conhecimento, é um conhecimento ideal que está acima dos homens. Somente os deuses vão ter acesso a esse eidos. É um nível de conhecimento que nós não temos como alcançar. E esse conhecimento vai estar relacionado à ideia de bem supremo. Assim como o eidos, esse bem supremo também é inalcançável ao homem. Então, tanto essas ideias quanto o bem supremo estão afastados do homem. E aí vejam só como Platão é. Diga aí se o bicho realmente não valorizava os filósofos. Ele vai dizer que o filósofo, por intermédio da reflexão, por intermédio dessa busca pelo conhecimento, ele conseguirá ter acesso ao eidos. Galera, eu não lembro muito de Família Dinossauro. Eu era muito pequeno quando ela passava. Eu sou de 1990. Mas se quiserem conversar sobre Dragon Ball Z, a gente tá aqui, viu? Eu sei, Ricardo, sei. Turminha, dúvidas até aqui? Tá tranquilo, tá de boa, tá favorável. Então, só a galera aqui das antigas. Bom, pelo menos a gente pegou a primeira geração de Power Rangers, Alameda dos Anjos. Eu acho que isso daí ainda pegou a época de vocês. Turma, então, qual o papel do filósofo? O papel do filósofo vai estar em acessar esse mundo ideal, esse mundo platônico do eidos, que contempla o bem supremo, que vai governar o cosmos, o universo. E esses dois elementos, o eidos e o bem supremo, pertencem aos deuses. Somente os filósofos dentre os homens vão ter acesso. Tranquilo? Exatamente, Ricardo, é quase isso. Também peguei Changeman, Stephanie. Galera,
Esse é o aporte geral da filosofia em Platão. Existe o mito da caverna, eu não vou entrar aqui no mérito do mito da caverna, mas depois, se vocês quiserem buscar uma leitura paralela, tem alguns textinhos que a gente pode indicar. Inclusive, isso é discutido no Wayne Morrison, isso é discutido no Eduardo Bitter. Então, vocês podem fazer com uma leitura extra. Eu não vou demandar de vocês. Por trabalhar com essa ideia de um mundo divino ideal, Platão fará uma distinção entre justiça divina e justiça humana. Essa justiça divina é aquela justiça, novamente, pertencente a esse plano ideal, é a justiça que alcança o bem supremo, que governa governa o cosmos, e que vai ser basicamente vai ser a justiça perfeita. No pós-morte, todos os homens vão ser submetidos a essa justiça divina. E de outro lado, nós vamos ter uma justiça humana. Qual o papel dessa justiça humana? Para que serve a justiça humana? Para que serve o direito? O direito ele vai servir, ele vai objetivar concretizar o bem comum na polis. A gente vai permanecer aqui com aquela ideia de que o interesse coletivo, que o bem coletivo se sobrepõe ao bem individual e que essa sobreposição, assim como Sócrates defendeu, é do interesse dos deuses. A gente ainda permanece com esse elemento do divino como uma influência muito grande nas relações que ocorrem dentro da polis, dentro dessa cidade-estado, que aqui no caso é Atenas. Irei me mutar para escrever. Eu posso continuar martelando aqui. Platão, enquanto discípulo de Sócrates, vou aproveitar para dizer aqui o que a gente vai escrever, serve para recapitular. Platão, enquanto discípulo de Sócrates, fica revoltado pela morte do seu mestre e irá propor um novo modelo para a polis, no qual os filósofos serão os governantes. Como é que isso vai ocorrer e por quê? Porque somente os filósofos vão ter acesso ao conhecimento ideal. No Eidos, esse conhecimento ideal está contido o bem supremo e a justiça divina, os quais são acessíveis exclusivamente aos deuses. Os filósofos, através do seu pensamento, através do pensamento, na verdade, podem alcançar esse plano ideal. Esse é o primeiro ponto aqui de Platão. Primeiro ponto aqui de Plá. O direito para ele vai estar posto como um caminho para a gente realizar o bem comum na preservação da polis, na preservação dessa estrutura que é a polis, e o direito deve concretizar uma justiça humana que agrade aos deuses. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ética.
platônica. Platão vai estar muito ligado à ideia de uma educação pública, ele vai estar muito vinculado à ideia do conhecimento. Então, esse conhecimento humano envolve a concretização das virtudes, e essas virtudes, elas têm uma orientação específica. Essas virtudes podem ser habilidades e conhecimentos que direcionam o homem. Então, a gente tem 4 virtudes aqui para conversar: temperança, coragem, justiça e sabedoria. Nós vamos já resgatar essa questão das virtudes quando a gente for falar do papel que cada homem grego vai desempenhar. Por quê? Porque cada um deles terá uma virtude preponderante. Essas virtudes vão ser equilibradas pela justiça. É a justiça que promove esse equilíbrio das demais. Como existe o elemento do filósofo enquanto o ser pensante, Platão vai pregar a ideia de que deve existir uma educação pública que permita aos homens desenvolver essas virtudes. Essa ideia que ele propõe de educação se chama paideia. Então, por esse ensino público, nós vamos desenvolver as virtudes dos cidadãos. E esses cidadãos que vão ter acesso a essa educação serão aqueles da elite, aqueles que vão se transformar em filósofos, aqueles que vão se transformar em guerreiros. Ou seja, os que têm a sabedoria e a coragem como virtude. Os que têm a temperança vão ser os artífices que vão desempenhar as atividades econômicas da polis. Beleza, galera? Então, Platão trabalha com a ética associada ao conhecimento. Como é que vai se desenvolver? Como é que se dá esse conhecimento em Platão? É o desenvolvimento de habilidades, é o desenvolvimento do homem quase isso. Você prepararia os filósofos que vão governar e os guerreiros que vão defender a polis. Então aqui você tinha desde ensino de filosofia, ensino da arte e também a prática de exercícios físicos para fortalecer mente e corpo. Então a gente vai pensar o desenvolvimento das virtudes humanas, cujo papel é direcionar o homem para o que irá. Exatamente, é por aí. O fundamento é direcionar o homem para o papel que irá desempenhar na polis e afastá-lo das paixões. Que virtudes são essas? Coragem, que forma os guerreiros. Sabedoria, a virtude dos filósofos. Temperança, será a virtude, será a habilidade, vai contemplar as habilidades para o desenvolvimento econômico, que é entregue aos artífices. E por fim a gente tem a justiça, que aqui é uma virtude que equilibra as demais. Quando é que eu vou ter uma justiça? Quando eu tiver o equilíbrio dessas demais virtudes dentro da polis
e isso me direciona ao bem comum. Galera, tranquilo, de boa e favorável. Vocês estão acompanhando até aqui. Tem, Emília. O critério vai ser esse da virtude. Que é o nosso próximo bloco. Esse ensino, na paideia, esse ensino público, será restrito à elite dos homens gregos, composta pelos que detêm a virtude da sabedoria e da coragem. Os detentores de sabedoria serão trabalhados para se formarem como filósofos, responsáveis por governar a polis. Já os guerreiros que detêm coragem ficarão responsáveis pela proteção e defesa da cidade-estado. Lembrando aí que polis é sinônimo de cidade-estado, tá, galera? A gente vai pensar aqui em Atenas. Então, essa estrutura, Platão fará, divide a sociedade em 3 classes. Filósofos governam, guerreiros defendem a cidade e os artesãos, os artífices, vão praticar essas atividades econômicas dentro da polis. Então, na prática, Platão estabelece a existência de 3 classes seriam esses exatamente, Ricardo. Seria você abandonar esse valor coletivo em detrimento de um valor individual. Galera, essa sociedade de Platão é uma sociedade comunitarista. Só para vocês terem noção, mulheres e escravos eram tratadas como ferramentas que deveriam ser compartilhadas. A sociedade se resumia a essas 3 figuras. É algo muito pesado. Tanto que nesse período grego, Emília, a mulher tem um papel muito secundário. Muito, muito secundário. Tanto que ela está sobre o jugo, ela está sobre o controle do homem grego que forma aquele núcleo familiar. A mulher tem uma finalidade meramente procriatória. Você se oriente, Ricardo. Até porque lá você também teria de dividir sua esposa. Não, acho que você não gostaria muito dessa ideia, não. Turma, é como se essa sociedade que Platão propõe fosse uma grande família. Uma grande e única família. Mas vamos lá. Na prática, que 3 classes seriam essas? Os guerreiros, que têm como papel garantir a paz e a ordem. Os filósofos, e junto a um rei filósofo, irão governar. E artesãos,
que desempenham as atividades econômicas. Gente, muito, muito importante. Como eu disse, o papel desempenhado pelo homem, essa função que o homem pratica dentro da polis, é vital para o desenvolvimento e manutenção da polis. Por isso que a gente fala, se ocorrer do sujeito perder a capacidade de trabalho, sua existência não é mais justificada. Então, a ideia aqui de Platão, quando ele trabalha essa sociedade grega, é ter uma estrutura comunitarista. E essa estrutura comunitarista, ela basicamente vai se resumir a esse compartilhamento de recursos. Então, ele vai propor uma organização da sociedade grega uma estrutura comunitarista. Em essência, caberá ao direito manter a ordem e a unidade da polis, preservando essa estrutura que ele propõe. É algo tão absurdo que vai ser o objeto de crítica de Aristóteles. Como é que vai ser a questão da lei? Como é que a gente vai pensar aqui a lei em Platão? As leis em Platão têm um viés ético. Eles são pensadas a partir da filosofia e orientadas ao bem comum. Nesse percurso, agradam aos deuses. Aqui, quando eu falo de Deus, a gente está pensando naquela turminha do barulho lá de cima, Zeus e companhia. Segundo ponto, pelas leis humanas serem produzidas com base na filosofia, em um modelo que junta um monarca filósofo e filósofo, um legislativo de filósofos, devem ser cumpridas. A própria gênese filosófica do direito garante a sua legitimidade. O direito ele será legítimo, por quê? Porque ele é feito com base na filosofia. Com isso, encerramos Platão. Temos dúvidas? Tá tranquilo, tá de boa? Vocês estão acompanhando? Professor, então tem um ponto de encontro em Platão e Sócrates, né? A questão da ética visando o bem coletivo, né? Tem esse ponto de encontro, sim. A ideia do bem comum ela vai ser muito trabalhada pelos três, só que diferentes medidas. Digamos que Platão exagera um pouquinho nessa ideia comunitarista,
que ele vai nos propor. Dessa leve exagerada, que vai ser depois a base da crítica aristotélica. Ricardo, Platão não encontrou porra nenhuma. Isso daqui que ele propôs não chegou a ser aplicado, não. Parafraseando meu amigo Lulu Santos, é uma ideia que existe na cabeça. E aqui nesse caso não é nem pretensão, é condição de acontecer. Era uma proposta filosófica de organização do Estado e, por conseguinte, do direito. Tá claro, Ricardo? Tá de boa? Galera, eu vou abastecer minha garrafinha e vou dar uns 3 minutinhos aí de pausa para vocês respirarem, levantarem da cadeira, darem uma voltinha para arejar os glúteos, que é o que eu também farei. Dentro de 2, 3 minutos eu tô de volta, tá? Turma, retornamos. Todo mundo deu para respirar um pouquinho, pegar um café, pegar uma água. Tranquilo, de boa. Posso seguir? Temos mais alguma dúvida? Bom dia, Paulo.
Bom, galera, pelo silêncio de vocês, quem cala consente. Vamos lá para Aristóteles. Em termos históricos, Aristóteles vai ser o teórico subsequente a Platão. Aristóteles vai criticar esse excesso de realismo, perdão, esse excesso de idealismo em Platão. E nessa guinada que Aristóteles fará, nós vamos ter uma observação maior do mundo, uma observação mais empírica, e nós deslocamos um pouco esse eixo do coletivo e começamos a pensar mais no individual. Então, como é que isso vai acontecer? Aristóteles vai trabalhar com a felicidade chamada de eudaimonia. E aí isso mudará consideravelmente na maneira que o direito, o Estado e a sociedade vão se comportar. Então, diferentemente de Platão, que observa esse plano ideal, que vai buscar o eidos, Aristóteles se volta à realidade concreta. E nessa abordagem da realidade concreta, ele vai buscar um método científico. E aqui a grande mudança que nós temos de Sócrates, Platão para Aristóteles é exatamente os pés no chão. Então, antes, muito daquilo que seria inalcançável, aquilo que ficaria restrito aos deuses, agora se torna possível. Nós vamos ter uma relação aqui que é diferente. Antes nós tínhamos um bem comum. E em nome desse bem comum, eu subjugo minha individualidade, eu subjugo minha liberdade. Aristóteles se insurge e questiona isso. Para Aristóteles, o bem coletivo, o bem comum, nasce do bem individual, pela prática reiterada de atos justos, pela prática reiterada do bem. O bem do indivíduo formará o bem da polis. Essa mudança se dá porque ele considera que a polis é formada por indivíduos. Tudo bem, ainda existe essa relação de interdependência que eu mencionei. O homem depende da polis e a polis depende do homem. Mas nós passamos a ver que esse homem, ele também existe como indivíduo dentro da sociedade. Vocês entendem, vocês conseguem compreender essa mudança de paradigma? A gente deixa de pensar na polis como uma superestrutura e passamos a pensar na polis como uma rede, como uma associação de seres iguais, que buscam uma existência feliz, que é o daimonia. Não vamos dizer que ele seria como Platão, porque a maneira que ele vai trabalhar certos conceitos é bastante diferente. Mas, de uma maneira geral, você pode dizer que ele é um filósofo pé no chão. Ele é um filósofo voltado mais à realidade e menos ao idealismo. Não à toa, a gente chama de... quando alguém viaja muito, ou está muito no campo das ideias, a gente chama a figura de platônica. Exemplo, aquele amor platônico que a gente às vezes alimenta pelo crush. Ainda nem chamou para sair, mas já está apaixonado, já está idealizando, já está planejando casamento e lua de mel em Dubai. Amor platônico. A propósito, turma, eu peço que vocês aproveitem e valorizem, porque todo fim de aula nosso tem um meme no slide.
E dá trabalho encontrar esses memes. Então, por favor, apreciem os memes que o professor de vocês, com muita dificuldade, encontra. Gente, prosseguindo. Essa distinção de Platão para Aristóteles basicamente se dá na ruptura de um plano ideal, de um plano de idealismo, para ingressar em um plano empírico. E a gente também rompe com essa ideia comunitarista. A polis é formada por indivíduos, e não um todo coletivo que subjuga aqueles que nela habitam. Então, Aristóteles, enquanto aluno de Platão, irá criticar a abordagem comunitarista. Não é comunista, tá, galera? Por favor, se vocês chegarem falando por aí que Platão era comunista, nem digam que me conhecem. Platão é comunitarista, são coisas diferentes. Então, essa abordagem comunitarista não oferece qualquer estrutura de liberdade ao homem grego. Assim, Aristóteles compreende que a polis é uma associação de seres iguais que procuram a felicidade. Ademais, Aristóteles também irá buscar uma abordagem mais centrada na realidade, de maneira empírica, e focará bem menos no plano ideal. Em essência, isso repercute na sua teoria, pois permite que certos conceitos outrora inalcançáveis ao homem sejam concretizados. Então, é um cara bem mais pé no chão. Esse é o ponto de passagem de um para outro. Como é que é essa estrutura de relação entre o homem e a polis? A polis proporciona, e a gente vai falar de justiça distributiva, a socialização do bem, e, por sua vez, o homem pratica o bem individual, que alimenta esse bem comum da polis. O bem comum da polis nasce do bem individual praticado pelo homem. A origem está na distribuição realizada pela cidade-estado através da justiça distributiva. A gente vai falar sobre justiça distributiva já já. Vocês esperem. Então, nós vamos ter o quê? Um ciclo de bem sendo retroalimentado. A ideia de uma eudaimonia, de uma felicidade, nós permitimos a retroalimentação desse ciclo. Vejam que aqui a gente tem uma diferença. Até então, nós só falávamos em bem comum, nós não falávamos em bem individual. Agora nós estamos falando. Agora nós estamos começando a ver o cidadão de outra maneira. A gente está começando a ver o homem grego de outra maneira. E aqui o que é que nós vamos ter? Como é que vai operar essa ética em Aristóteles? A ética aristotélica
é uma ética científica. Ela basicamente permite ao homem discernir o justo do injusto e vai servir para que nós concretizemos esse bem comum. O agir ético, que pauta o comportamento do homem, o comportamento humano, é o caminho para que a gente consiga o bem comum. Ao agir eticamente, discernindo o justo do injusto, o homem consegue praticar o bem individual, que irá repercutir como bem comum. Tranquilo, galera? A visão da polis desce do pedestal. Exatamente, Ricardo. A ética para Aristóteles é uma ciência que permite ao homem discernir o justo do injusto e pautará o seu comportamento. Pelo agir ético, o homem pratica atos justos e realiza o bem individual. A repercussão se dará diretamente na polis. E aqui a gente caminha nessa capacidade de discernir o certo do errado para virtude. A virtude aqui, em Aristóteles, e essa prática do agir ético forma a virtude da justiça, vai se dar como diferentemente do que a gente viu até aqui, em que, por exemplo, a virtude seria o afastamento das paixões humanas, Aristóteles vai trazer a virtude como um grau de excelência. Ela envolve o desenvolvimento da capacidade, mas é você alcançar o grau máximo de excelência para aquela atividade, para aquele conhecimento. No caso da justiça, enquanto virtude, ela nasce do agir ético, dessa prática de atos justos. Tranquilo esse conceito de justiça? Essas virtudes estão relacionadas a um nível máximo de excelência na prática de atividades, na obtenção de conhecimento. Enquanto virtude, a justiça corresponde à excelência na prática de atos justos, com base no agir ético e no comportamento humano. Então, nós temos aqui esse conceito de justiça. O que é justiça? Reiteradas práticas de atos justos. E aqui nós vamos ter uma concepção que associa a justiça à legalidade. Como assim, André? Essa máxima da justiça vem coincidir com a legalidade que se manifesta no cumprimento da lei. Vocês vão ver muito falar em princípio da legalidade. O que é legalidade? Você cumprir a lei. Então, essa abordagem da justiça se confunde com o cumprimento da lei e preservação da legalidade. Nesse equilíbrio da virtude, você pode ter a falta de uma virtude. Essa virtude pode lhe ser ausente. Então, toda virtude ela vai ter um oposto. E o que será o oposto da justiça? O oposto da justiça é a injustiça.
Aí pergunto a vocês. Hoje em dia, o que seria injustiça? O que vocês pensariam hoje como injustiça? Jefferson, para você, o que seria uma injustiça? Pode, Paulo, pode sim, fica à vontade. Pode falar. Galera, se eu... Paulo, se você estiver falando, a gente não está lhe ouvindo não, tá? Você pediu a palavra. Se nós aplicamos o direito de maneira errada, isso forma uma injustiça? Se eu deixo de aplicar o direito, eu também formo uma injustiça, não forma? Professor, eu acho que a lógica aristotélica ela é perfeita se o senso ou o sentimento de justiça fosse igual para todo mundo. Mas eu acho que a sociedade ela torna-se complexa, cada vez mais complexa, e os juízos de valor têm uma diversidade tão grande que o senso de justiça para cada um passa a ser, às vezes, muito diferente. Em função Ricardo, Pois não. o nome disso é pluralismo. Isso vai se caracterizar principalmente com a ruptura uma ruptura, melhor dizendo, com o advento do Estado laico e com a perspectiva de uma sociedade secular. Prossiga. Então, talvez, até na época de Aristóteles, ele percebesse uma sociedade que não fosse tão complexa que o senso de justiça comum era meio, não era consenso, mas seria de uma maioria. Aí as leis, em tese, se fossem bem aplicadas e refletissem a sociedade, elas dariam o senso de justiça. Mas hoje a gente vê leis que, ao não serem aplicadas, fazem mais justiça do que se forem aplicadas, aí fica difícil. Para Aristóteles, a gente tinha um padrão muito forte, um padrão moral e ético, que era a obtenção da eudaimonia, essa obtenção da felicidade, que nasce do equilíbrio das virtudes. Gente, a injustiça em Aristóteles ocorre de duas maneiras: por ausência de justiça ou por defeito na justiça aplicada. Então, se eu aplicar essa justiça de maneira incorreta, eu também estou gerando uma injustiça. As virtudes vão ser sempre equilibradas. Elas nunca podem ser excedentes, nem nunca devem ser ausentes. Dica aqui para vocês. Não existe injustiça por excesso de justiça. Não sei se foi na prova de vocês ou na turma da noite, eu coloquei isso como questão. Fica aí a dica. E se não tiver nessa prova de vocês agora, vai estar na colegiada, que é a do segundo semestre. Ou segunda unidade.
Professor, o senhor poderia Oi. dar um exemplo prático de qual seria um excesso de justiça que não causaria uma injustiça? Não, então, Nicolas, não existe. Aristóteles não fala em injustiça por excesso de justiça. É algo que, logicamente, não pode existir. Ou você não aplica a justiça, ou você aplica de maneira errada. Isso forma injustiça. Não existe injustiça por excesso. Eu não tenho nem como lhe dar um exemplo, porque é algo que é contrário à lógica. Então, eu queria só aguardar a manifestação de Paulo para a gente prosseguir. Não, porque ele disse que escrever. Acho que o Ricardo não baixou a mão ainda não. Gente, bom, para Aristóteles, nós vamos ter a percepção de métricas, como eu mencionei, de virtudes. A virtude nem pode ser, nem pode ocorrer o excesso e nem pode ocorrer sua ausência. A gente nem pode ter excesso nessas virtudes. Essa ideia de métrica, a gente chega na eudaimonia, chega na felicidade. Alcançar um equilíbrio entre as virtudes é o conceito de felicidade, resulta no conceito de felicidade, eudaimonia, adotado por Aristóteles. Então, o que é uma existência feliz para Aristóteles? É uma existência virtuosa, é uma existência em que há equilíbrio dessas virtudes. Não envolve nem um pouco o mero prazer, o prazer mundano. O homem grego que é feliz age de acordo com o agir ético, pauta sua ação. De maneira virtuosa, sempre orientado à prática reiterada de atos justos. E do bem. Então, essa aqui é a ideia de Aristóteles. Resumindo aqui o que seria a ideia de uma justiça geral para ele. E aí, turma, nós temos aqui em Aristóteles uma distribuição entre diversos tipos de justiça. Nós temos essas 4 categorias: justiça corretiva, distributiva, justiça formal, substantiva, inclusive esse conceito de justiça
tanto distributiva quanto substantiva, eles ainda são adotados por alguns teóricos, a exemplo do John Rawls, que eu acredito a gente vai falar um pouco sobre ele na disciplina. Justiça política, justiça doméstica e justiça legal e justiça natural. Por vezes, nos quadrinhos, por vezes nos slides, a gente vai trazer esses quadrinhos que ficam mais fáceis de vocês enxergarem. E eu vou disponibilizar depois para vocês um materialzinho, um quadrinho sinótico comparando os três, para ficar mais fácil também de vocês enxergarem visualmente. O que será cada tipo de justiça? A ideia de uma justiça corretiva visa corrigir essas injustiças que são praticadas pelos homens. Quem tem essa função é o juiz. A própria aplicação do direito terá essa natureza corretiva. A justiça distributiva ela vai estar relacionada com a ideia de partilha de bens. Então, aquela partilha do bem comum que eu mencionei anteriormente vai estar inserida aqui. A partir do bem individual praticado por cada homem, ele alcança um mérito por sua existência virtuosa e, a partir daí, ele terá acesso a bens sociais. Lembrando aqui que prevalece a relação de interdependência homem e polis. Justiça formal, justiça substantiva, vai ser basicamente a diferença da justiça pretendida pelo legislador, que cria essas normas gerais e abstratas, e a justiça praticada pelo julgador, ao aplicar o direito, no caso concreto, formando uma norma individual. Vai ser aplicada àquele que realizou uma injustiça. Então, essa é a distinção de justiça formal e substantiva. Formal está no campo do legislador, substantiva está no campo do julgador. Justiça política, justiça doméstica. Elas dizem respeito à organização. A política trata da organização da polis. E a justiça doméstica é o exercício do poder familiar. Então, esse poder despótico, marital e paternal. A polis tem autonomia na sua organização, da mesma maneira que o homem grego vai ter poder de organização dentro do seu núcleo familiar. E a gente tem as figuras também da justiça legal e justiça natural. Justiça legal, aquela praticada pelo legislador. Por quê? Porque o direito aqui, no caso, manifesta a justiça legal, a legislação, ele nasce do homem. Diferentemente da justiça natural, que são aqueles elementos que estão presentes nos cosmos, que estão como princípios além dos homens e que são anteriores a eles. A gente pode relacionar a prática da justiça corretiva com a justiça substantiva. Nós também podemos realizar uma vinculação da justiça formal com a justiça legal. Porque elas vão estar em campos semelhantes. Tem o campo do legislador e nós temos o campo do julgador. Tranquilo, galera? Aqui eu não vou fazer anotação porque eu acho que esse slide aqui, também quando a gente pegar o quadrinho sinótico, vai ficar mais fácil para vocês. Gente, eu vou dar uma dica muito importante. Natália, eu sei que às vezes é cansativo, a gente copia, eu passo muita informação na aula, porque eu tento destrinchar o conteúdo o máximo possível. Porque eu parto do pressuposto que quanto mais vocês absorverem aqui comigo, quanto mais a gente puder construir de conhecimento juntos, mais fácil vai ser para vocês entenderem e absorverem. Então, depois peguem essas anotações gerais aqui que eu faço. Essas anotações aqui, vamos parafrasear Aristóteles, essas anotações formais, e transformem em anotações substantivas, nas anotações feitas por vocês mesmos.
porque depois esse material vai servir para consulta. Eu bato muito nessa tecla. Guardem os materiais, guardem as anotações de vocês, vão montando, porque no futuro isso daí vai servir para vocês resgatarem. Paulo, nesse caso, para Aristóteles seria um defeito na justiça aplicada. A justiça foi aplicada de maneira indevida. Infelizmente, a gente tem essas falhas na aplicação do direito. E o direito penal aí, o jogar, por envolver nas suas sanções um dos bens máximos, que é a liberdade humana, nós temos os maiores danos. É um dano muito maior do que, por exemplo, você ter uma aplicação civil, uma aplicação de uma decisão judicial civil que vai envolver valores. Gera um prejuízo, mas não é um prejuízo tão grande quanto você ser privado da sua liberdade. Então, isso daí seria um ótimo exemplo, se a gente trouxer Aristóteles para os dias atuais, de uma aplicação injusta. Galera, nossas leituras para hoje. Capítulo 2 de Wayne Morrison, entre 3 e 4. Podem ler o capítulo 1 do meu livro, que continua disponibilizado, essa parte de filosofia grega. E quem quiser ir para Eduardo Bittar, capítulos 4 e 5. Eu vou fazer a seleção das leituras a partir do que nós tivemos de mais fácil. Quem for mais fácil naquele dado momento é quem será lido. Então, nesse momento, está mais fácil a compreensão por Wayne Morrison. Mas isso não impede, se vocês quiserem, de buscarem outras fontes. Galera, eu só vou dar depois uma atualizadinha no slide, porque ele está com as questões de cunho mais reflexivo, e eu vou deixar também, eu vou abrir uma abinha de questões para revisão, que essas questões de revisão vão envolver a nossa prova, tá bom? Galera, alguma dúvida? Temos dúvidas? Temos algum questionamento? Posso ajudar vocês em alguma coisa? Vai estar assim, Paulo, eu vou atualizar agora, porque eu dividi em 2 blocos. Ricardo, eu já abro para você falar. Eu vou deixar os slides de vocês com as questões de revisão e de reflexão. O que é questão de reflexão? Vocês vão trabalhar com o conteúdo aplicado nos dias atuais. De outro lado, as questões de revisão são direcionadas para o próprio conteúdo. A própria revisão do conteúdo. Ricardo, pode falar. Professor, só compartilhando um apoio que o senhor deu, que foi fundamental nas primeiras aulas, essa diferença sucinta da filosofia do direito para a filosofia no direito.
Eu não pensava que iria ser uma disciplina como o senhor próprio colocou, propedêutica, né? A gente começa... Eu só pensava que a disciplina iria abordar a aplicação da filosofia no direito, mas ela foca em a gente compreender a evolução, a maturação das leis. É muito interessante ver o pensamento filosófico que foi sendo descartado, que foi sendo apresentado, essa questão da dialética. Está sendo bem interessante esse aprendizado, a base, né, do que a filosofia do direito dá no entendimento. A ideia aqui é estimular vocês a pensarem e, na medida do possível, trazer para a nossa realidade. Heriberto, você pergunta a questão do princípio da interrogabilidade. Como é que você pensaria esse princípio? Seria a gente pensar em interrogabilidade no sentido do... Só um minutinho, só um minutinho. Ai, quase que eu espirrava agora. Se puder desenvolver a pergunta, porque a gente tem a aplicação do princípio da interrogabilidade de maneira um pouquinho ampla. Material do Black. Tá. Quando a gente pensa a questão aí da interrogabilidade, a gente vai pensar em algo que é interrogável. Quando a gente pensa em interrogabilidade, nós estamos pensando em algo que não pode deixar de ser aplicado, algo que é mandatório, algo que é congente. Então, o que a gente vai pensar em interrogabilidade em Sócrates vai ser exatamente essa necessidade de que a filosofia não pode deixar de ser aplicada. A linha de pensamento que a gente tem de trabalhar é essa. Pensar na necessidade sempre dessa aplicação da teoria filosófica ao mundo, como uma forma de agradar aos deuses. Você vai relacionar isso daí, esse princípio da interrogabilidade, à questão da ética teleológica. Galera, em não tendo mais dúvidas, vou finalizar aqui nossa gravação.